Nós vamos estudar um pouco hoje uma história muito conhecida, mas que registra muitos detalhes relevantes para nós, especialmente neste momento tão complicado que nós vivemos aí, saindo de uma pandemia, depois de tantos óbitos, tanto sofrimento nas famílias. Temos ali na história de Jó recursos muito relevantes para entendermos o nosso mundo, entendermos como as coisas funcionam e talvez nos dar um pouquinho de esperança. Eu te convido então a abrir a sua Bíblia no livro de Jó, onde nós passaremos a maior parte do nosso tempo estudando ali essa história desse personagem tão interessante. Nós temos um livro que, segundo a tradição, é escrito por Moisés há bastante tempo, sendo possivelmente o livro mais antigo da Bíblia, e um livro muito interessante. Ele é escrito em sua maior parte em poesia, mais uma poesia prosaica do que qualquer outra coisa, mas em poesia. Ao passo que no início e no final do livro nós temos um tanto de prosa, de narrativa mesmo. Você tem então um livro muito bem construído, um teor artístico muito rebuscado, que narra para nós a figura de um homem muito interessante. Nós vamos acompanhar a partir do capítulo 1, no verso 1, a história desse personagem, que é ali talvez um dos personagens mais interessantes da Bíblia. Se você puder acompanhar comigo, Jó capítulo 1, a partir do verso 1, nós conseguiremos ver detalhes muito importantes da vida desse personagem e da realidade da humanidade como um todo. Antes de começarmos a ler, eu te convido a fechar os olhos mais uma vez, para juntos fazermos uma breve oração. Senhor Jesus, te damos graças pela tua palavra e neste momento pedimos que o Senhor nos ilumine. Derrame o teu Espírito e abra a nossa mente e o nosso coração para que possamos compreender a tua vontade. Esteja conosco, te oramos em teu nome. Amém. A partir do versículo 1 do capítulo 1 de Jó, nós temos a descrição de um homem que habita na terra de Uz. Esse primeiro detalhe ele é relevante. Jó, muito embora vá ser descrito como um homem temente a Deus, servo de Deus, ele não é israelita. A terra de Uz, ela fazia parte do território de Edom, o território que foi ali formado pelos descendentes do segundo filho de Isaac, o Esaú, irmão de Jacó. Muito embora Jó ele seja esse homem que você já conhece e você tem aí na sua mente as informações sobre ele não é israelita. Isso demonstra algumas questões muito relevantes para a gente. A gente entender, por exemplo, o quanto a fé divina, a fé no Deus Altíssimo, no Deus bíblico, ela vai estar presente em toda a história da humanidade, a partir de muitas estruturas sociais, além de Israel, inclusive. É evidente que Israel vai receber aqui a revelação direta de Deus e a condução de sua fé, e por isso acaba se perdendo menos nessa compreensão a respeito das ações de Deus e de quem Deus é. Por conta dos profetas, eles têm uma condução, ao passo que muitos outros que estão distantes do povo ali, escolhidos por Deus, acabam mitificando as suas compreensões, os seus ensinos, a forma como enxergam o Deus Altíssimo, gerando aí uma série de compreensões gerais a respeito de divindade, de mundo e por aí vai. Em todo caso, um detalhe interessante é, Jó não é um israelita. Se você depois quiser ler lá no livro de Lamentações, capítulo 4, verso 21, você verá que a terra de Uz é uma terra do território de Edom. Mesmo não sendo israelita, Jó ele é descrito como o personagem mais incrível da Bíblia, a meu ver. O nome dele é Jó, como nós bem sabemos, e ele é descrito como um homem íntegro, reto, temente a Deus e que se desvia do mal. Ele é um homem fiel àquilo que ele acredita, ele é um homem fiel aos princípios bíblicos, ele teme a Deus e se submete a ele, e além de tudo isso, ele se desvia completamente de qualquer coisa que pode afastá-lo de Deus. Jó, portanto, é o personagem que tem aquela característica religiosa perfeita. Essa própria descrição vai ser repetida depois por ninguém menos do que Deus, como nós veremos mais adiante. Se não bastasse Jó ter a constituição e a organização religiosa perfeita, é dito a partir do verso 2 que ele tem vários filhos e filhas. Ele tem uma família muito grande, uma bênção. Ele, além disso, no verso 3, é descrito como um homem muito rico. Ele tem vários animais, 7.000 ovelhas, 3.000 camelos, 500 juntas de boi, 500 jumentas. Além disso, muito numeroso era o pessoal que estava ao seu serviço, muitos servos à sua disposição.
De maneira que Jó é descrito aqui como o maior de todos os homens do Oriente, o mais rico que existia nesse período. Nós temos então um personagem que é muito bem estruturado religiosamente, um personagem extremamente bem financeiramente, um personagem com uma grande família, e que, se não bastasse, essa família ainda é descrita como sendo um povo ali servo de Deus também. Um povo que convive bem, e você vê isso no verso 4. Eles vão às casas uns dos outros, eles comem juntos, eles convidam inclusive suas irmãs. Uma família que vive bem, vive em harmonia, e eles comem, bebem, vivem juntos. No verso 5, é dito que, se não bastasse Jó ser um bom religioso, Jó ser um homem rico, Jó ter uma boa família bem relacionada, ele ainda é um homem extremamente cauteloso e preocupado com as questões religiosas. Não apenas para si mesmo, mas inclusive para os seus filhos. Ele, então, é descrito no verso 5 como aquele que oferece holocaustos, sacrifícios para os seus filhos, em prol de seus filhos, com a ideia de que talvez eles tenham pecado e blasfemado contra Deus em seu coração. Apenas pela possibilidade do pecado de seus filhos, Jó ele se compromete a fazer aquilo que Deus ordena que ele faça. Essa é a figura de Jó. Um homem perfeito, um homem perfeito. Aquela pessoa que você olha e fala, essa pessoa ela é impossível de se replicar. Ela tem tudo e ela é tudo. Em contrapartida, quando nós olhamos a partir do verso 6, nós temos uma cena que se passa em um outro local, em um momento ali paralelo, mas que é desconhecida por Jó e pelo mundo que cerca ele. Nós temos dois lados de uma história que vão se cruzar em alguma medida e que vão catalisar todos os problemas, toda a situação que nós vamos observar em todo esse livro. De um lado, temos um personagem perfeito, com a vida toda maravilhosa, muito bem estruturada. E do outro nos é dito, no verso 6, que em um certo dia, os filhos de Deus vieram apresentar-se perante o Senhor, e Satanás vem junto também. A descrição desse verso nos dá a ideia de que isso acontecia corriqueiramente. De alguma forma, esses indivíduos, esses sujeitos, se apresentavam continuamente perante Deus. E, pelo contexto que nós veremos mais adiante, passa-se a ideia de que esses filhos de Deus são aqueles representantes de todas as civilizações ou todas as raças que Deus criou o mundo afora. Pelo contexto, nós vemos isso, já que Satanás ele se apresenta também, o inimigo de Deus se apresenta. E neste momento, no verso 7, o Senhor pergunta para ele, de onde você vem? O que você está fazendo aqui? Por que você veio para essa reunião aqui no céu? E então Satanás ele responde de uma maneira muito própria aos reis. Eu vim de rodear a terra e passar por ela. Basicamente ele descreve aqui o aspecto do seu território, o local de onde ele vem e o que ele representa ao participar dessa reunião. Satanás ele é desaforado, ele se apresenta perante Deus, o Criador de todo o universo, o Criador inclusive da terra, e se apresenta como sendo aquele que representa o planeta de onde ele está vindo. E, embora ele haja aqui com desaforo, como dito, Satanás ele não está errado em dizer isso. Embora ele não tenha o direito de posse sobre o planeta de onde ele vem, Satanás, de fato, ele atua como rei, como príncipe desse mundo, nesse momento. Um príncipe que usurpa o território, é verdade, mas ainda assim como príncipe. Cristo o chama assim, como príncipe deste mundo. Aquele que receber o domínio da terra, depois que nossos pais, lá no Éden, decidiram se afastar de Deus e entregar esse domínio a ele. Satanás se apresenta então como o rei deste mundo, como representante daqui, perante Deus no céu. E a resposta que Deus dá nesse diálogo, ela é extremamente interessante. Ela nos promove a primeira reflexão para nós pensarmos nessa manhã. No verso 8, a resposta de Deus ela vem por intermédio de uma pergunta. Deus olha para Satanás, e no contexto em que Satanás acabou de dizer que ele veio do reino dele, que era a terra, Deus ele responde, você observou o meu servo Jó? Você notou o meu servo Jó?
Essa pergunta ela é muito profunda, porque pense um pouco comigo. Se você for estabelecer critérios que colocam alguém como rei ou príncipe, como líder de um povo, o que você poderia pensar que vai caracterizar de fato aquilo como um rei, aquela pessoa como um rei? Seria talvez as terras, o território? Seria talvez o exército ou a possibilidade de mantê-lo? Na realidade, tudo isso compõe a possibilidade de um rei. Mas o que de fato determina ou não a existência de um rei é a presença de súditos que o reconheçam como tal. De súditos que o aceitem como seu representante, como seu líder, como seu chefe. De súditos que vão manter esse rei. De súditos que vão ali proteger o território através de soldados. De súditos que vão trabalhar a terra. Tudo isso constrói e constitui um rei. É diante desse contexto de Satanás se apresentando como rei, como representante dessa terra, que Deus ele chama a atenção de Satanás para o fato de que, na terra que ele está dizendo que ele é rei, há servos de Deus ali. A questão basicamente é, e de forma até sarcástica, Deus ela propõe para Satanás, como você pode dizer que você é rei, sendo que eu tenho súditos lá? Sendo que dentro do seu suposto reino, usurpado que foi, há súditos meus. Essa descrição ela é muito profunda, ela é muito relevante. E ela envolve uma questão que nós temos que pensar diariamente. Isso porque, como dito, nós vivemos em um mundo de um reino usurpado há muitos anos atrás por um inimigo declarado de Deus, que, em razão de nossas escolhas, e quando eu digo nossas, da humanidade como um todo, decidiram entregar para ele as rédeas desse local. Contudo, nós temos um rei verdadeiro, um rei que, por direito, é rei deste mundo, e que, tendo o seu domínio usurpado, ele apenas pode continuar sendo representado como esse rei, a partir de pessoas como Jó, que se descrevem e atuam como súditos de Deus. É por isso que a doutrina do reino, a questão do reino é tão presente na Bíblia. Porque envolve toda essa questão desse grande conflito acontecendo entre essas duas partes. Quando eu e você decidimos pertencer a esse reino de Deus, nós estamos declarando para Satanás que mesmo que ele tenha usurpado o governo deste mundo, Deus ele ainda se faz rei aqui. É nesse contexto que Jesus ensina, por exemplo, que quando você estiver orando, lá no Pai Nosso, você vai conversar com Deus, vai falar, venha o teu reino, que ele seja presente tanto no céu quanto aqui na terra. É por isso que Jesus ele vai falar lá em Mateus 24, que o evangelho do reino ele tem que ser pregado. Exatamente para poder deixar claro para Satanás e para o mundo inteiro que muito embora esse reino terrestre tenha sido usurpado pelo inimigo de Deus, Deus continua sendo rei aqui, porque ele tem súditos como eu e você e como Jó. Deus ele repete aqui as palavras do narrador. A princípio, após perguntar para Satanás, observaste o meu servo Jó, no verso 8, ele vai dizer, porque ninguém há na terra semelhante a ele é um homem íntegro e reto, temente a Deus e que se desvia do mal. Deus ele apresenta Jó dessa forma. E a pergunta que eu começo a fazer para você, e depois eu vou retomá-la, é a seguinte: será que em uma situação semelhante a essa, se ocorresse hoje, que é improvável por algumas questões teológicas, que a gente não vai entrar agora, se virtualmente ocorresse uma situação como essa hoje, Deus ele poderia olhar para Satanás e falar, olha, você de fato é rei. Você observou os meus súditos, os meus servos lá da igreja do Brooklyn? Porque eles temem a mim. Eles são submissos a mim. Como você pode dizer que você é rei, sendo que eles são meus servos? Será que Deus poderia dizer isso? Nesse diálogo ainda, a partir do verso 9, Satanás ele responde ao Senhor de uma forma muito própria dele. Ele responde a partir de um julgamento daquilo que ele não sabe. Satanás ele não tem condições nenhuma de conhecer o íntimo do ser humano. Ele não tem condições nenhuma de saber se você está fazendo o que você está fazendo porque você acredita nisso ou simplesmente porque você foi levado por aquilo. Ele não conhece o seu íntimo. E ainda assim ele vira para Deus e fala, olha, de fato, Jó serve a Deus? Será que realmente ele faz isso? Será? Porque é muito fácil
É muito fácil servir a Deus, já que você o cercou, e você vê isso no verso 10, com sebe, né? Algo que era como se fosse uma cerca feita nas plantações antigas. Você o cercou, você o protegeu, você deu tudo para ele. Você abençoou a obra de suas mãos, multiplicou os seus bens. Será que ele realmente teme ao Senhor? E aqui fica um ponto relevante. Em primeiro lugar, Satanás ele fala isso de uma forma extremamente equivocada, porque Satanás ele não conhece o íntimo da pessoa humana. E ele ainda assim julga aquilo que passa no coração de Jó. E é um ponto para você pensar, porque por vezes a gente acaba agindo de uma forma muito semelhante. Nós tão pouco conhecemos o íntimo da pessoa humana e temos o costume de tentar julgar as pessoas. E falar, olha, mas essa pessoa está fazendo isso só porque isso e aquilo. Essa pessoa só está na igreja por conta disso e daquilo. E se algum dia você se pegar fazendo isso, repreenda isso, porque essa é uma atitude satânica. Não é uma atitude de servo de Deus. Satanás ele faz isso de forma equivocada num tocante a Jó. E nós sabemos disso com o restante da história que logo veremos. E você também precisa se tomar cuidado para que você não repita, não replique essa mesma atitude. Em contrapartida, Satanás ele descreve isso, muito embora ele estivesse equivocado no tocante ao indivíduo. E como ele não conhecia o íntimo do indivíduo, ele não poderia julgá-lo, né? Nos seus sentimentos, opções e etc. Satanás ele fala com um conhecimento de causa, infelizmente. Afinal de contas, assim como Deus, ele convive com a raça humana desde sempre. E, infelizmente, na história nós vemos isso acontecendo continuamente. Enquanto a pessoa ela está bem, ela se mantém como súdita de Deus. Contudo, como ele acusa no verso 11, a partir do momento que Deus ele toca em tudo quanto tem, ou que suas próprias escolhas façam com que isso se esvaie, é comum que a pessoa blasfeme diante da face de Deus e o abandone. Então perceba que Satanás ele está equivocado aqui no tocante ao indivíduo, que ele não conhece intimamente. Mas no tocante ao registro histórico humano, infelizmente é o que acontece. E eu acho que você já viveu isso, observando na maioria das vezes. Infelizmente, muitas pessoas têm essa relação com Deus que é muito equivocada. Muito equivocada. E eu me lembro que algumas vezes eu já comentei com vocês, seja aqui em púlpito ou nas casas, nas conversas aí pela igreja. Se nós temos uma visão deturpada e equivocada a respeito da vontade de Deus para nós e do plano de Deus para a nossa vida, quando nós nos deparamos com a realidade, nós normalmente nos frustramos e nos afastamos. Quando as pessoas fazem isso que Satanás acusava Jó de fazer, normalmente é porque elas têm uma visão equivocada a respeito de Deus. Uma visão equivocada a respeito do que Deus prometeu que faria por nós. Aqui na história de Jó nós vemos muito claramente como essa visão ela deve ser alinhada. Até porque Deus olha no verso 2, e no contexto dessa acusação de Satanás, confiando em Jó, ele permite que Satanás atue na vida dele. Embora Deus imponha agora limites para a atuação de seu adversário. E aqui vem talvez a primeira questão importante de uma doutrina que é extremamente difícil de ser dita. É muito mais fácil eu subir aqui no púlpito e falar para você que você não precisa se preocupar porque Deus ele vai cuidar de você em absolutamente tudo. E você entender isso como sendo, nossa, Deus ele vai sempre me manter rico, ele vai me manter sempre com plena saúde, ele vai manter sempre isso e aquilo. É muito mais fácil falar isso, mas isso seria um desvio do que a Bíblia apresenta. A Bíblia apresenta que no contexto da existência desses dois reinos, de um reino que foi usurpado por Satanás e que a partir daí a terra está sob suas rédeas, afastada de Deus, esse mundo constantemente vai sofrer com essas ações do inimigo de Deus. Esse mundo continuamente vai sofrer com as escolhas daqueles que vivem aqui. E entenda que em razão de nossas escolhas, seja lá dos nossos pais no Éden, que escolheram entregar esse mundo à usurpação satânica, seja nas nossas escolhas por vez de destruir nossa própria vida, ou na escolha de outros que acaba resvalando em nós. Infelizmente, nós vivemos num mundo em que o sofrimento, ele é a tônica. Ele é a tônica.
E Deus, ele não se compromete a nos privar disso. Porque eu já disse algumas vezes aqui nesse púlpito, inclusive, Deus, ele não pode privar as suas criaturas das consequências de suas escolhas. Porque senão, em última instância, a própria liberdade não existiria. É nesse contexto que Deus, ele permite a atuação de Satanás, até porque Satanás também é uma de suas criaturas, que também foi criado em liberdade, e muito embora esse não seja o plano ou a vontade de Deus, Deus permite que aconteça, mesmo que ele imponha limites. E aqui vai o detalhe. Deus, ele não deixa de ser Deus. Ele não deixa de cuidar de mim e de você. Mas Deus, em momento nenhum, promete que a sua vida ela vai ser maravilhosa e incrível enquanto você viver nesse mundo deturpado e sob o domínio de Satanás. Ele promete apenas que imporá esses limites e cuidará de mim e de você, enquanto nós não chegamos na vida que de fato nos pertence, que é a vida eterna. Lá você não terá mais que se preocupar com isso. Mas enquanto nós vivemos nesse mundo deturpado em razão de nossas escolhas como seres humanos, seja lá dos nossos pais no Éden, quando entregaram as rédeas do mundo, seja das nossas escolhas que destroem nossa vida e as dos outros, ou seja da escolha de outros que acaba destruindo a nossa vida também. Infelizmente, nós vamos viver numa situação semelhante à de Jó. Talvez em proporções menores. Quase sempre em proporções menores. Porque, infelizmente, o que acontece na vida de Jó é muito ruim. Se você olhar a partir do verso 13, nós temos essa descrição que eu sei que você já deve conhecer. É dito que em um belo dia, enquanto os filhos e as filhas de Jó estavam comendo e bebendo vinho na casa do seu irmão primogênito, veio um mensageiro a Jó e vai começar a dizer algo para ele. Já nos é feito um anúncio de que os filhos de Jó estão reunidos em determinado lugar. Enquanto Jó está lá, observando seu mensageiro chegar, ele recebe a seguinte mensagem: os bois estavam lavrando, as jumentas estavam pastando, e de repente veio sobre ele os sabeus, um grupo étnico ali. Os levaram e mataram a fios de espada todos os servos. Só eu escapei e vim trazer-te a nova. Enquanto ele ainda estava falando, então foi algo muito rápido. Enquanto ele ainda estava falando, veio outro e disse: olha, desceu o fogo do céu, queimou as ovelhas e os servos, e os consumiu, só eu escapei para trazer-te a nova. Se não bastasse, enquanto ele ainda falava, ele diz, chega um outro mensageiro que diz: dividiram-se os caldeus em 3 bandos, no verso 17. Deram sobre os camelos, os levaram e mataram os servos, só eu escapei para trazer-te a nova. Jó, ele passa em pouco tempo, a partir de uma situação que ele não conhece ocorrida no céu. Ele passa daquele que é o homem mais rico do Oriente a não ter absolutamente nada além de 3 servos. Jó, ele perde tudo em alguns segundos. E se não bastasse ele perder tudo financeiramente, no verso 18, chega um último servo, talvez aquele que vai trazer a notícia mais difícil, e vai dizer que estando teus filhos e tuas filhas, comendo e bebendo na casa do irmão primogênito, eis que se levantou o grande vento do lado do deserto, e deu nos 4 cantos da casa, a qual caiu sobre eles e morreram. Só eu escapei para trazer-te a nova. Em pouco tempo, Jó perdeu absolutamente tudo. Ele perdeu todos os seus recursos, perdeu todos os seus servos, ele perdeu toda a sua família. A única coisa que restava ainda para Jó era a sua fé e a sua religiosidade. A única coisa. E um detalhe relevante para que você entenda é o seguinte: a forma como Jó perde essas coisas sugerem a ele que tudo isso aconteceu por ordem e por comando divino. Sugerem a ele isso. Afinal de contas, o fato dele perder guerras, dele sofrer com ataques inimigos, era de compreensão comum da antiguidade de que o seu Deus estava distante. E se não bastasse, em 2 eventos, nós temos ações sobrenaturais quase, de elementos da natureza, que vão estar destruindo e acabando com a vida de Jó. Um dos servos, inclusive, diz que o fogo que desce do céu era o fogo de Deus. Jó, então, se depara com a sua vida destruída, e tudo sugere que Deus estava conduzindo esse processo, que Deus estava acabando com sua vida, porque nós conhecemos o que ocorrera no céu, mas Jó não conhece, Jó não sabe. E em momento nenhum, pelo que nós vemos na história, ele vai descobrir, ele vai saber. Jó se depara então com a sua vida destruída. E eu tenho certeza que muitos de vocês
já passaram por isso ou talvez vão passar. Provavelmente em proporções menores. Provavelmente. Porque, infelizmente, Jó estava submetido a um mundo de sofrimento. Um mundo onde o reino de Satanás conduz as rédeas da história humana. Um mundo que sofre continuamente. Jó estava nesse contexto e nós também estamos. Então é possível que esse tipo de coisa pode acontecer. A única questão que vai fazer com que você consiga se manter bem ou não é a sua percepção a respeito da sua religiosidade. A compreensão de fato acerca daquilo que Deus ele promete para você. E não uma visão romântica ou deturpada daquilo que Deus ele é e faz para você. Jó ele tinha uma visão correta nesse momento. Ele confiava tanto em Deus que a reação dele era magnífica. No verso 20 você vê ele se levantando. Ele claramente triste, rasga o seu manto, raspa a sua cabeça e ele se lança em terra. Claramente Jó está destruído, mas nesse momento ele adora. E ele tem uma postura que muitas vezes é mal compreendida, como sendo uma postura em que ele aclama isso, em que ele se mostra feliz, mesmo diante da dificuldade. Não é isso. Jó está miserável, ele está triste, ele está mal. Mas ainda assim ele olha para Deus e a visão dele que se mostra no verso 21 é que basicamente ele diz: Deus é Deus. Deus é Deus. Eu até entendo que ele quis fazer isso comigo, porque Jó entendia assim. Só que ele é Deus. Se ele decidiu fazer, eu aceito. Essa postura de Jó, ela é uma postura que demonstra que ele de fato é um homem íntegro e reto, temente a Deus, que se desvia do mal. Que ele não depende de estar bem para ser um servo de Deus. Ele não depende disso. No capítulo 2 acontece novamente aquela cena no céu. Novamente, num dia em que os filhos de Deus estavam reunidos, se apresentaram ali, chega Satanás. Deus de novo olha para ele e fala: o que você está fazendo aqui? Você não faz parte desse grupo? E Satanás responde novamente: eu vim de rodear a terra e passar por ela. É meu território, eu já te disse isso. E novamente Deus fala para ele: realmente você é rei, você observou meu servo Jó. Mesmo ele tendo sofrido tudo aquilo que você disse, ele se manteve fiel. Eu tenho súditos lá que comprovam que aquele território ainda é meu, mesmo que você o tenha usurpado. Então Satanás, no verso 4, ele continua o seu processo de julgamento. Você provavelmente conhece a história. Sabe que ele vai falar que Satanás só fez isso porque, bom, não tocou na saúde dele. E essa é uma visão muito comum daqueles que têm o costume de julgar. Porque não dão um braço a torcer de entender que não cabe a nós, porque nós não conhecemos as pessoas e que sempre queremos estar certos. E por isso vai se aprofundando nessa prática complicada e, como eu já disse, satânica. Então Deus ele permite que Satanás ele atue ali, mas novamente ele coloca um limite. Você não vai tocar em sua vida. E Satanás sai de lá e fere a Jó, com tumores malignos, no verso 7, desde a planta do pé até o alto da cabeça. E Jó agora, mais uma vez, numa atitude de tristeza, de depressão, ele se senta em cinza. Ele toma um caco e começa a se raspar. Naquele momento, a sua esposa chega até ele. E você deve conseguir imaginar todo o sofrimento que ela também passava. Afinal de contas, ela também perdeu tudo em pouco tempo. E ela basicamente diz para ele: olha, morra, desiste, abandona, vai de vez e deixa isso para lá. Amaldiçoa teu Deus e morre. Mas Jó, em sua religiosidade, ele apenas olha para ela e fala: olha, você está falando como alguém que não está bem da cabeça. Você está falando como alguém que é louco. Como que eu posso agir assim com Deus? E a Bíblia ela relata que em tudo isso Jó não pecou com seus lábios. Todo o restante da história acontece porque a partir do verso 11, 3 amigos de Jó, sabendo do que tinha acontecido com ele, bons amigos, que se importam com ele, se reúnem e decidem ir até ele para se condoer-se com Jó e para consolá-lo. E quando eles chegam de longe, eles não conseguem reconhecer Jó. Eles levantam a voz e começam a chorar. E ao não saber o que falar para ele, eles se sentam com ele e ficam com ele durante 7 dias. Nesse momento nós precisamos normalmente de pessoas que amamos. Pessoas que realmente
estão lá conosco para passar por essas situações. E às vezes você vê pessoas que estão passando por isso, e se você não souber o que fazer, uma atitude como a deles, até o verso 13, ela é muito positiva. O problema é que acontece a partir do capítulo 3. Enquanto eles estavam calados, estava uma maravilha. Quando eles começam a falar, o problema acontece. Isso porque também Jó, ele começa a falar. E aquilo que nós conhecemos como o Jó paciente, o Jó que não peca em coisa alguma, é uma realidade até o final do capítulo 2. A partir do capítulo 3, Jó, ele perde a linha, completamente. Nós temos um Jó que olha para Deus, ele amaldiçoa o dia do seu nascimento e fala, eu não devia nem ter nascido. Por que eu estou passando por tudo isso? Por que eu estou passando? Eu sempre fui justo, sempre fui íntegro, sempre fiz as coisas certas. Por que isso está acontecendo comigo? E eu sei que talvez você já tenha tido uma mesma reflexão que Jó está tendo agora, de olhar e falar, eu sou um servo de Deus. Por que isso está acontecendo? Por que minha empresa quebrou? Por que minha família está assim? Por que meu filho está nessa situação? Jó, ele olha para Deus e ele diz isso. Por diversas vezes, nesses capítulos da Bíblia, Jó, ele vai olhar para Deus e vai falar, olha, se o Senhor me permitir defender a minha causa, eu vou mostrar que eu sou justo, que eu estou certo. E por outro lado, enquanto Jó está errando ao falar essas coisas, porque Jó não sabe o que está acontecendo, Jó não tem conhecimento do grande conflito que está acontecendo no céu, do quanto ele está ali, nesse contexto da briga entre dois reinos. Os amigos de Jó, ao invés de continuarem ajudando, eles começam a atrapalhar. Porque eles também vão julgar a Jó, assim como Satanás fazia antes. Eles começam a falar que Jó está errado, que Jó mereceu tudo aquilo, que Jó estava sofrendo isso porque ele tinha pecado. E o ponto que nós aprendemos com esse olhar da história é o seguinte, se você não tem algo bom para dizer para um amigo que está sofrendo, é melhor que você fique calado. É melhor. Porque por vezes você pode falar algo que é extremamente equivocado e que apenas aprimore o sofrimento daquela pessoa. Jó está sofrendo. E por vezes a gente tem a visão de que nós como cristãos a gente tem que aguentar o sofrimento quieto, felizes e dar graças em tudo. E a gente interpreta muito mal esses textos. Os autores bíblicos constantemente, quando eles estão mal, os personagens bíblicos eles choram, eles reclamam, eles pedem a Deus porque isso faz parte do ser humano. Isso faz parte do ser humano. Em momento nenhum Jó ele abandona a sua fé. Em momento nenhum Jó acusa Deus de alguma coisa, como sendo aquele que não ama ou algo do tipo. Em momento nenhum Jó ele abandona a sua religiosidade, mas ele está mal. E ele reclama, ele briga. E isso faz parte do ser humano. Isso não quer dizer que a pessoa não é de Deus. Tampouco o fato da pessoa estar sofrendo significa que ela pecou. A gente vê isso daqui muito claramente. Basicamente, tudo que nós vamos vendo nesses capítulos está nesse contexto. Até que nós chegamos, páginas à frente, no capítulo 32. Se você quiser ler comigo, já chegando ao final. Nós vemos um momento em que os três amigos de Jó falam, Jó responde, aí Jó fala um monte de besteira, os amigos de Jó falam um monte de besteira. E você tem um personagem que sequer foi introduzido antes. O nome dele é Eliú. E ele se posiciona apenas agora no capítulo 32. É dito no verso 1 que quando os três homens param de responder Jó, eles param com essa discussão. Só estão falando besteiras para um lado e para o outro. A ira de Eliú se acende. E então ele vai dirigir palavras contra Jó, porque Jó pretendia ser mais justo do que Deus. E Jó ele age assim, como eu disse, Jó foi paciente até o final do capítulo 2. Como humano ele sofre tudo aquilo. Mas também no verso 3, a sua ira se acende contra os três amigos, porque mesmo não achando eles o que responder, condenavam a Jó. Estavam errados também. Então Eliú começa a falar. E esse é o único homem que não vai ser repreendido em todo esse livro. Ele é o mais jovem deles. E na Bíblia, juventude não significa falta de sabedoria. Não necessita significar. Você como jovem, você pode ser muito sábio. Como também pode não ser. E você como ancião, você pode ser sábio ou não. Isso vai depender de muitas coisas. Esse homem, então, ele vai falar a partir do capítulo 32.
e basicamente ele vai batendo em todo mundo. Ele vai falando o quanto Jó está errado, em achar que ele é mais justo que Deus, em achar que ele sabe das coisas. Ele vai falar com os amigos dele que os amigos de Jó não sabem de coisa alguma e não deveriam estar se pronunciando. E é apenas no final da fala dele, da fala de Eliú, que Deus ele aparece na história. Se você olhar o capítulo 38, nós temos essa descrição. Essa visão do capítulo 38 é algo muito forte. É dito que depois disso o Senhor aparece no meio de um redemoinho. Então pense naquele momento impactante. Você ver ali Jó sentado no campo e diante dele se formar ali um amontoado de nuvens, aquele negócio grande, poderoso e imponente. Deus aparece ali no meio e ele começa a falar com Jó. O interessante é que você não observa aqui Deus falando, Jó, o que aconteceu foi o seguinte: Satanás veio para poder me acusar lá no céu, para te acusar, e eu apostei em você. Eu confio em você porque você é o meu súdito. Você está provando para o universo inteiro que eu sou rei ainda. Você é um homem bom, íntegro, reto, temente a Deus, se desvia do mal. Deus não fala nada disso para Jó. Deus olha para Jó apenas e começa dizendo no verso 2, quem é este que escurece os meus desígnios com palavras sem conhecimento? Se prepare então, você como homem, eu vou te perguntar e você vai responder. No verso 4, onde você estava quando eu lançava os fundamentos da terra? Me diz, se você entende. Quem lhe pôs as medidas, se é que sabes, ou quem estendeu sobre ela o cordel, a métrica? Sobre que estão fundadas as suas bases, ou quem lhe assentou a pedra angular, quando as estrelas da alva juntas alegremente cantavam e rejubilavam todos os filhos de Deus? Ou quem encerrou o mar com portas? E ele vai continuar. Basicamente Deus chega para Jó e fala, Jó, quem é você? Quem é você? Onde você estava enquanto eu era Deus? Deus ele não explica para Jó tudo aquilo que estava acontecendo. E entenda que Deus está falando aqui com um servo dele. Ele não está falando com um desconhecido. Deus apenas chega para Jó e durante todo esse tempo ele vai explicando para Jó o seguinte, Jó, você esqueceu que eu sou Deus. Você esqueceu que eu sei o que está acontecendo. Você esqueceu que eu te amo. Você esqueceu que eu cuido de você como eu sempre cuidei. Você esqueceu? Para Jó, essa fala de Deus ela foi muito suficiente. Ele responde por 2 vezes até a resposta final. A primeira está no capítulo 40. No verso 3, Jó ele responde da mesma forma como ele vai responder depois ao Senhor dizendo, no verso 4 do capítulo 40, eu sou indigno, que te responderia eu? Eu tampo a minha boca. Uma vez falei e não voltaria a falar. 2 vezes mais não voltaria a dizer nada. Jó ele entende. Finalmente ele entende. E é nesse contexto que nós chegamos no capítulo 42. O último capítulo desse livro que narra essa história tão relevante. Quando depois da fala de Deus, não explicando o que ocorrera no céu, não explicando o quão justo Jó era, não explicando que Jó estava participando aqui como parte do exército de Deus, que Jó, ele olha para Deus e ele diz o seguinte, no verso 2, bem sei que tudo podes, capítulo 42 de Jó, verso 2, bem sei que tudo podes, e nenhum dos teus planos pode ser frustrado. Quem é aquele, como disseste, que sem conhecimento encobre o conselho? A primeira fala de Deus, lá no capítulo 38. Na verdade, falei do que não entendia, coisas maravilhosas demais para mim, coisas que eu não conhecia. Escuta-me, pois havia dito, e eu falarei. Eu te perguntarei e tu me ensinarás. Eu te conhecia só de ouvir, mas agora os meus olhos te veem. Depois de tudo isso, Jó ele consegue desenvolver um aspecto ainda maior da sua religiosidade. Ele consegue entender que no contexto do contato entre o humano e o divino, o ser humano ele tem que se preocupar com muito pouca coisa. Ele apenas é convidado a se confirmar o fato de que esse mundo está sob as mãos de um Deus poderoso que nos ama e cuida de nós. Quando Jó finalmente entende isso, ele consegue viver em paz. Ele consegue ficar em paz. Mesmo diante de todo o sofrimento que ele tinha vivido. E aqui, como eu disse, a gente chega em uma doutrina que é muito difícil de ser dita. Porque seria muito mais fácil eu falar para você que enquanto você for justo, você vai viver bem. Que enquanto você for fiel a Deus, você vai deslanchar na sua carreira, sua empresa vai ficar bem, você vai ganhar muito dinheiro, sua família vai ficar ótima.
sua saúde vai ficar perfeita. Seria muito mais fácil falar isso para vocês. Só que não é isso que a Bíblia apresenta, porque a Bíblia apresenta que nós estamos num contexto de um mundo de sofrimento. Um contexto de um mundo onde o rei, embora por usurpação, seja o inimigo de Deus. E quando nós nos afastamos de Deus, seja lá no Éden, seja nas nossas escolhas ou nas escolhas de outros, que por vezes vêm até nós, a gente sofre. E esse é o mundo que a gente vive. Infelizmente, não era o plano de Deus, não é o que Deus quer para a gente, mas é a realidade que a gente vive. E Deus, Ele não termina, não tira com as consequências das escolhas dos seres livres que Ele criou. Porque Ele respeita muito a liberdade. Ele respeita. Então entenda que, infelizmente, quando você sofre, não é porque você está sendo alguém injusto, não é porque tem alguma coisa de errado. Às vezes é, às vezes é. Às vezes a gente também comete erros e a gente colhe as consequências. Mas necessariamente não é isso. Você pode ser a pessoa mais justa, talvez comparável a Jó, e ainda assim sofrer, porque nós vivemos nesse mundo de sofrimento. É por isso que eu e você somos convidados a sermos súditos de Deus. Porque diante desse mundo de sofrimento, nós podemos vislumbrar um reino que não vai ter isso. Um reino onde Deus ele vai renovar as coisas que Ele preparou para nós. Onde Ele vai mostrar para a gente aquilo que Ele queria para a gente lá no princípio. E você pode esperar viver esse reino, porque enquanto você vive nesse reino de sofrimento, Deus ele permite as ações, mas Ele sempre vai atuar para alimentá-las, para te ajudar a passar por elas, para te conduzir nesse caminho, e se for da vontade dEle, dessa necessidade, Ele pode fazer o mesmo que Ele fez por Jó, mudar a sua sorte e lhe retribuir tudo. Embora essa não seja necessariamente uma promessa nessa vida. Mas você pode olhar para um reino, como Hebreus 11 vai ser dito, né? Como todos esses que viveram, olhando para algo que viria, reconhecendo que eram estrangeiros e peregrinos sobre essa terra, olhando as promessas de longe. Você pode viver olhando para esse reino. E enquanto isso, começar a fazer com que esse reino seja uma realidade, pelo menos provisória, aqui nessa terra. Apresentando esse Deus de amor, esse Deus que mesmo permitindo, por reconhecer e realmente resguardar a sua liberdade, que faz com que por vezes nós soframos. Esse Deus que nos ama e que cuida de nós, nos promete um reino que de fato vai se concretizar tudo aquilo que nós deveríamos ter vivido desde o Éden. Você tem a oportunidade de viver esse reino e você tem a oportunidade de anunciá-lo inicialmente aqui. Você é convidado para isso. Para ser um súdito de Deus que anuncia o seu reino aqui. Para ser como João, um representante de Deus nesse mundo onde o adversário dele usurpou o trono. E assim as pessoas poderão olhar para você e reconhecer que em você, Deus ele tem alguém, um súdito. E que o reino começa a acontecer aqui, a partir da libertação, da proteção e do cuidado de Deus. Mas que finalmente ele vai se concretizar apenas lá no futuro. Eu sei que não é uma doutrina fácil para se dizer. Dizer para você que infelizmente a gente vai sofrer enquanto nós estivermos aqui. Mas entenda, até esses homens que foram como Jó, eu não me compararia a ele. Homens como Abel, homens como o próprio Cristo, que foram maravilhosos, Cristo perfeito, sofreram aqui. Infelizmente nós estamos fadados a isso. Você tem a escolha, contudo, de não precisar passar isso pela eternidade. Aí você vai ter uma eternidade inteira de uma vida maravilhosa, no reino de Deus. Desde que você decida, nesse momento, ser súdito dele. E começar a anunciar esse reino para as pessoas que estão ao seu redor. Enquanto o Otávio estiver cantando, se você tiver essa vontade, comece um pouquinho com Deus. Pede para ele te ajudar. Assim, em algum momento você perdeu de vista o fato de ser um súdito dele, a realmente voltar a ser. E principalmente se você estiver sofrendo, converse com Deus, porque saiba que necessariamente não é algo de errado que você fez. E que Deus vai te ajudar a passar por isso. Se for da sua vontade e necessidade, Ele vai mudar a sua sorte novamente. Saiba, em todo caso, assim como Jó, que o foco é você olhar para Deus e realmente conhecê-lo. Saber quem Ele é. E nessa certeza você poderá ficar em paz. Porque você sabe de quem você é súdito.
quem é o seu rei.